Muito bem, meu amigo, minha amiga, boa noite. Obrigado por você estar aqui, obrigado por você comparecer em mais um evento. Obrigado por ter a honra da sua presença aqui conosco. Inicialmente agradeço em nome do presidente da OAB de São Paulo, doutor Caio Augusto, do vice-presidente, doutor Ricardo Toledo, também do Departamento de Cultura e Eventos. Vamos iniciar aqui mais uma palestra no Departamento de Cultura e Eventos para que você tenha a oportunidade de adquirir mais um pouco de conhecimento junto conosco nessa jornada. Eu sou Orlando Paixão, advogado, sou professor, palestrante, estou presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado e do município de São Paulo. Tenho aqui a oportunidade hoje de trazer para vocês um tema que para alguns é novo e para outros é um tema já bastante acessível, um tema que já tem relevância bastante grande e a gente deve sempre aprofundar nele na medida do possível que a gente se depara. O tema da nossa palestra de hoje, deixa eu já compartilhar aqui com você, agradecendo novamente por estar conosco. É uma honra muito grande, mais uma vez, poder contribuir. Vamos posicionar aqui. Tema na tela: Liderança Estratégica 4.0. Uma atualização necessária. Vamos lá. Talvez você já tenha ouvido falar. A gente vai começar agora a discorrer sobre esse tema, um tema que vem impactando a vida de muitas pessoas, principalmente agora no momento de afastamento, de isolamento, nesse momento diferenciado que todos nós estamos vivendo. Então, liderança estratégica 4.0. 4.0 por quê? Porque se remete a essa nova toada de liderança, essa nova jornada, esse novo aspecto de liderança voltado principalmente para os meios digitais, né? Essa liderança onde, através dos meios digitais, é exercida, às vezes, totalmente à distância, né? Tem lideranças que gerem empresas e equipes totalmente à distância, as pessoas não se conectam fisicamente. Então, é preciso nos atualizarmos diante desse tema, construir aqui algumas reflexões, algumas ideias em torno de tudo que vem acontecendo. Por isso que eu já coloquei aqui na tela, que é uma atualização necessária, importantíssima. E os termos que nós vamos discorrer aqui podem ser aplicados em diversas esferas, na esfera pública, na esfera privada, em profissionais liberais, em profissionais empregados, tanto em escritórios quanto em empresas, escritórios de advocacia, clínicas médicas, todo tipo de liderança que a gente tem a possibilidade de fazer a gestão à distância. Não só fazer a gestão à distância, mas também fazer a gestão utilizando, sobretudo, os meios digitais, as ferramentas digitais, utilizando, sobretudo, a tecnologia para poder gerenciar equipes, coisas, negócios, linhas de trabalho, de produções e tudo mais que a gente possa fazer à distância. Então, esse é o grande objetivo de trazer aqui essa reflexão sobre a liderança estratégica 4.0, que se remete aos meios digitais. Então, vamos lá. Iniciando a nossa palestra, como eu disse aqui, né? Liderança 4.0 é um conceito novo para você? Eu abro aqui com essa pergunta. Se sim, não se preocupe, que nós vamos aqui trazer luzes e você vai entender realmente do que se trata isso. Claro que é uma palestra bastante breve, são temas aqui que eu quero deixar mais de reflexões, né? Mais perguntas do que respostas, justamente para que vão se amadurecendo aí de acordo com
com a sua vivência e com as suas expectativas e, na medida do possível, você vai buscando mais informação, claro, porque são temas bastante expressivos e talvez as pessoas que não tiveram acesso, não tiveram conhecimento sobre essa matéria antes, né, sobre esse assunto, talvez surjam aqui algumas questões que elas fiquem um pouco sem saber exatamente do que se trata. Então, eu trago mais reflexões, mais perguntas aqui do que respostas e soluções para esse novo formato de liderança que nós estamos provando por enquanto nesse novo mundo que nós estamos vivendo. Então, vamos dar sequência aí. Olha só, então, o que ocorre aqui? Deixa eu colocar o meu quadrinho aqui para baixo, para não atrapalhar a tela de vocês. Então, vamos lá. Qual a diferença entre o modelo de liderança 4.0 para os demais? O que realmente você precisa saber sobre isso, né? Quando a gente fala para os demais, modelo de liderança 4.0 para os demais modelos, eu estou falando aqui daqueles modelos tradicionais, os modelos herméticos, mais rígidos, mais fechados, porque diante desse novo formato que nós estamos vivenciando, é um modelo mais flexível, é um modelo onde diversos comportamentos que hoje nós temos nas empresas, nos escritórios, nesse gerenciamento à distância, antigamente não eram bem admitidos, não eram adotados. Por isso que existe uma diferença muito grande entre o modelo dessa nova liderança 4.0 para os demais. Nós nos surpreendemos, principalmente agora que esse momento de afastamento que nós estamos vivendo, da pandemia, e muitas empresas que nunca experimentaram esse tipo de gestão à distância tiveram que forçosamente se adaptar e construir modelos de gestão que nós vamos aqui mais adiante falar. Então é um modelo que traz uma disrupção. Ele rompe com um estágio onde você tinha aqueles modelos altamente formais, altamente rígidos, altamente inadaptáveis a novos formatos, tiveram que ser quebrados. Nós tivemos uma verdadeira ruptura e esses novos modelos, onde o foco não é só o trabalho, mas também o trabalhador, não é só a empresa, mas também a pessoa, né, do funcionário em si, do lado humano de falar do funcionário, tem que ser levado bastante em conta nesse modelo de gestão. Então, muda aqui totalmente a mindset da relação de trabalho-emprego, da relação empresa-empregador. A nova gestão voltada para esse estilo de liderança 4.0, da liderança digital, exige uma nova mentalidade, sobretudo da empresa, para poder entender e fazer essa nova adaptação, né? Esse novo momento requer essa adaptação para fazer, então, a passagem para essa etapa, até agora quase que desconhecida. Então, vamos seguir. Você pode me perguntar, né? Mas qual era esse modelo, então? Esse modelo que houve essa cisão, que houve esse rompimento forçado, esse rompimento obrigatório que tivemos agora, para que tivesse condição de manter a atividade produtiva, de manter a atividade comercial, a atividade de serviços, de manter a empresa em funcionamento. O rompimento foi de um modelo que tinha conceitos praticamente autoritários, conceitos coercitivos, onde o cidadão apenas recebia uma ordem e cumpria, recebia um mandamento e fazia aquele mandamento ser realizado. Um modelo de formalismo onde os líderes eles direcionavam e apenas influenciavam as pessoas a tomar certas decisões, mas sempre dentro daquele quadrante rígido, sempre dentro daquele quadrante
onde as regras imperam, onde o controle impera, onde a mão de quem comanda, de quem tem o crachá, de quem manda, impera. Então você sai da era do comando e do controle e entra para a era da liberdade assistida, né? Onde você vai ter um sistema altamente flexível. Flexível em quê? Flexível em relação à própria liberalidade de controlar os horários do funcionário, em relação ao nível de produtividade do funcionário, em relação à entrega que ele tem que fazer. Então, você sai de um formato onde a empresa, o líder, o chefe, ele tinha o total comando e o controle da pessoa que ele tinha ali na sua equipe ou da sua equipe inteira, para agora ele ter apenas um gerenciamento de uma liberdade assistida. Por quê? Porque realmente é assistida, é a distância, é onde inverteu-se o papel. Porque nesse formato do formalismo, da rigidez, do comando e do controle, o funcionário serve o chefe, a equipe serve diretamente o chefe. Agora não. Agora há uma inversão completa. O chefe, o líder, tem muito mais que servir a sua equipe do que servia antes. Então houve quase que uma inversão da pirâmide. As pessoas, os funcionários, a equipe, ela foi para o topo da pirâmide e o chefe, o líder, ele está na base para dar sustentação, né, para que essas pessoas se sintam seguras. Então, o chefe, o líder nesse novo modelo, ele tem que ter essa visão de realmente de servir, de entregar, de estar à disposição da sua equipe, de estar à disposição das pessoas que ele tem ascendência, que ele gerencia. Então, aquele modelo, como eu disse, houve aí o rompimento e agora você sai do comando e do controle, da rigidez e entra nessa liberdade onde o líder, onde o chefe tem a função primordial de servir a sua equipe. Dando sequência aqui, então as equipes, as pessoas, né, eles têm hoje a capacidade de fazer o autogerenciamento. O autogerenciamento. Cada um é responsável pela sua produtividade, é responsável pelos seus horários, é responsável pelo cumprimento da meta, é responsável pela disposição do seu foco ali naquilo que realmente deve ser cumprido. Então, houve uma entrega dessa autonomia para o funcionário, para a equipe. Aquela autoridade, ela se transformou em autonomia ao funcionário. Aquele sistema rígido se transformou em um sistema bastante flexível. E mais do que isso, as pessoas hoje elas têm mais liberdade, inclusive, numa equipe, um funcionário, 2, 3, eles têm mais liberdade, inclusive, para experimentar coisas diferentes. Por quê? Porque eles estão ali autogerenciando as suas tarefas, o seu momento, a sua produtividade. Então, elas podem, com mais frequência, errar, têm liberdade para consertar, elas podem criar, elas podem experimentar coisas novas, justamente porque tem essa independência dos olhos do chefe, do líder, de ser vigiada ali, tete a tete, constantemente, como o sistema que nós vínhamos tendo fazia. Então, essa liberalidade para que as pessoas possam se autogerir traz essa autonomia. E a autonomia é muito importante. A autonomia, ela fomenta a criatividade. A autonomia, ela tira o medo da pessoa de errar, por exemplo. Quando ela tem autonomia, ela quer experimentar coisas novas. E quando ela experimenta coisas novas, quando ela erra, aí sim o processo de criação, o processo de vir coisas novas e de realmente fazer a inovação fluir surge. Então, essa é uma das questões que tem tudo para agregar
e fazer com que as pessoas tenham bastante consciência do seu papel, do autogerenciamento de sua vida e entregue, inclusive, mais. Nós estamos vendo diversos exemplos em várias empresas, em escritórios de advocacia, no sistema de justiça, por exemplo, o judiciário, que anunciou recentemente que está produzindo 3 vezes mais com as suas equipes afastadas, a distâncias. Muito embora a gente sabe que há todo tipo de funcionário, a gente sabe que isso também decorre justamente dessa capacidade da pessoa realizar o autogerenciamento da sua vida. Então, ela consegue, dentro da sua autonomia, cuidar dos seus horários para ter tudo aquilo que ela precisa durante o dia e ainda produzir satisfatoriamente, às vezes até mais, como algumas empresas de serviços que estão à distância vêm, inclusive, anunciando também que não voltam mais a trabalhar esse ano. Então, isso tudo se dá, sobretudo, por essa capacidade de autogerir a sua vida. Então, o líder, o chefe, ele se descolou dessa função e entregou na mão do funcionário, na mão da sua equipe, a realização dessa tarefa. Por isso que eu chamo de liberdade assistida. O assistido aqui não é o assistido de assistir, mas o assistido de servir. Assistir, servir. Então, por isso que é a liberdade de servir. Ou seja, o líder, o chefe, ele tem toda essa característica hoje que ele tem que se adequar rapidamente, que é de servir, estar prontamente à disposição para servir as suas equipes e entregar para ela toda essa capacidade de se autogerir, de, independentemente de estar aos olhos do patrão, continuar fazendo tudo aquilo que deveria ser feito se estivesse presencialmente. Por exemplo, eu vou trazer alguns destaques aqui, eu quero que você perceba muito bem, são alguns de inúmeros destaques que a gente poderia colocar, mas eu trago aqui esses 5 destaques que são condições que o novo líder, esse líder digital, esse líder à distância, tem que ter no perfil dele. Essa pessoa que está nesse processo atualmente, ela tem que se adequar a esse novo sistema. Então, eu destaco aqui algumas coisas que eu trouxe. Primeiramente, a gestão tem que ser humanizada. O que significa dizer uma gestão humanizada? Significa dizer que o líder, que o chefe, ele tem que entender que as questões pessoais do seu funcionário importam no desenvolvimento das atividades. Que tudo aquilo que envolve as coisas do funcionário, tudo aquilo que afeta o seu ambiente íntimo, também afeta a sua produtividade e o seu comprometimento com o trabalho, com o time, com a empresa. Então, ele tem que ter esse olhar, o chefe ou o líder, nesse novo quadrante que nós estamos trazendo, esse olhar humanizado, de entender quais são os sonhos das pessoas, de entender quais são as questões que afetam a vida íntima dessa pessoa, se realmente essa pessoa tem condições de ter móveis adequados, de ter equipamentos adequados na sua casa. Então, ele não pode hoje só olhar para a métrica que está imposta lá no gráfico, que está imposta na relação do Excel, se foi cumprido ou não a tarefa. Ele tem que ter esse olhar humanizado para perceber, num primeiro momento, se o funcionário ele já se adequou perfeitamente a esse novo modelo. Por isso que eu digo sempre, o líder desse momento ele tem a atribuição fundamental de servir, de estar ali assistindo, servindo o seu funcionário, justamente para que essa pessoa sinta segurança, se sinta acolhida e continue fazendo aquilo que deve ser feito. Então, essa gestão humanizada é o primeiro destaque que eu trago aqui, que o chefe, forçosamente, o líder, tem que observar, tem que colocar no ingrediente de tudo o lado humano, as questões pessoais, saber se realmente aquela pessoa conseguiu se adaptar e
levar tudo isso em conta diante da produtividade que o seu funcionário apresenta. O segundo ponto, autonomia para o time. O líder, o chefe, neste momento, esse novo líder estratégico, né? Por isso que eu falo que é uma liderança estratégica. Então, é uma estratégia que ele tem que colocar, tem que embutir nas suas atividades, tem que embutir no seu perfil, né? A primeira estratégia é a gestão humanizada, a segunda é entregar autonomia para o time. Se aqueles líderes, por exemplo, que são punho firme, que são centralizadores, que são aqueles que, se não passar na mão dele para ele dar o ok ali, não está feito, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai seguir o processo, essa pessoa está fora, porque ela tem que entender agora que o jogo mudou. Então, ou ela entrega autonomia para o time, ou ela perde o time. Ou ela confia no time, ou então ela vai perder o time. Né? O time não vai dar resposta para ela. As pessoas, os seus funcionários não vão dar a resposta que o líder, que o chefe precisa. Por quê? Porque ele não entregou a autonomia que as pessoas precisam. Né? Então, veja bem, o cidadão está trabalhando home office ou está viajando para um outro estado, para um outro lugar e de lá ele está desempenhando a função. Imagina se o líder, se o chefe não passa para ele autonomia, olha, quando acontecer esse tipo de coisa, você resolve, você que toma a decisão, aí não precisa nem falar comigo. Imagina se ele fala, não, só faz depois que falar comigo, imagina. Né? Mesmo com os meios de comunicação, tudo isso que a gente sabe aí que é comunicação instantânea, né? O WhatsApp, o e-mail, todas as formas possíveis de comunicação são bastante acessíveis, não importa, você tem que passar autonomia. Principalmente, como eu disse no tópico anterior, para a pessoa ter condição de experimentar coisas novas, para que ela tenha tempo de que, se ela, por exemplo, errar, ela ter tempo de corrigir, né? Para que ela possa estimular a criatividade. Então, esse segundo ponto é muito importante, que esse novo líder dessa gestão 4.0 tem que ter no seu DNA. Autonomia, passar para o time. Né? O terceiro ponto é o gestor mais próximo do colaborador. Né? Aqui se liga, esse terceiro tópico, ele se liga, ele se conecta com o primeiro que eu trouxe, que é a gestão humanizada. Ou seja, o gestor ele tem que estar mais próximo do colaborador. Veja só que incongruência, né? Nós estamos falando aqui de uma liderança, de um gerenciamento, de uma gestão à distância, e aí eu trago esse terceiro ponto dizendo que o gestor tem que estar mais próximo do colaborador. Mas como mais próximo se essa relação está à distância? Exatamente isso. Por isso que eu afirmei aqui diversas vezes, porque eu quero fixar isso na sua mente. O novo líder, o líder estratégico, ele tem que ser um líder atento para servir, para assistir no modelo de servir. E quando ele se coloca pronto para servir o colaborador, ele, mesmo distante, parece que está próximo. Por quê? Porque o colaborador tem aquela sensação de que, olha, eu estou protegido, eu estou resguardado, eu tenho essa pessoa aqui que está dando suporte para mim. Aliás, ela dá autonomia para mim, ela faz uma gestão humanizada e ela está próxima aqui me apoiando, colaborando com tudo que eu preciso. Então, esse terceiro ponto também é fundamental. Esse novo líder tem que ter no seu DNA gestão mais próxima do colaborador, no sentido de servir, de estar ali sempre à disposição. O quarto ponto que o líder estratégico também tem que colocar no seu DNA, nesse novo perfil de líder, engajar as equipes. Aí você vai me dizer, mas como engajar à distância? Isso é muito simples. Você veja, cada tópico desse, um se conecta com o outro. Né? Esse quarto agora, engajar as equipes. Como? Servindo, né? Entregando prontamente aquilo que eles precisam, dando suporte para eles, fazendo calls, fazendo reuniões à distância, demonstrando para as pessoas, olha, eu confio em vocês, né? Fazendo aquelas reuniões motivacionais ali à distância, uma vez por semana.
Então, você tem diversas formas de engajar as pessoas, dizendo para elas, olha, o trabalho de vocês está garantido, né? Nós estamos lutando para que a empresa cresça, continue assim que está tudo certo. Então, tem várias formas de engajar. Fazer premiações, né? Distribuir prêmios, distribuir brindes, presentes para a equipe, tudo isso engaja a equipe. E o quinto ponto aqui que eu trago também, que esse novo líder, dessa liderança estratégica, por isso que eu coloco aqui, ó, é a quinta estratégia que ele tem que ter no seu DNA, tem que incutir isso no seu perfil de líder. Estímulo de novas lideranças, ou seja, esse novo líder, ele não pode ser um líder medroso, não pode ser um líder medroso. Ele tem que estimular as pessoas a demonstrarem o seu potencial, demonstrarem que têm condições de serem novos líderes, demonstrarem que têm condições de estar até onde que ele está hoje, né? Estimulando as pessoas, olha, eu preciso de você, você está fazendo um belo trabalho. Ó, quando fulano da outra equipe tiver com esse mesmo problema, eu vou passar a você para falar direto com ele, para passar essa questão para ele. Então, o líder, nessa liderança à distância, ele tem que estimular o surgimento de novos líderes. Aliás, isso já deveria ser a regra, porque um bom líder é aquele que forma novos líderes, né? Não forma seguidores, mas sim novos líderes. Não pessoas que estão ali sempre atrás de você, mas pessoas que estão lado a lado com você. Como líder, você tem a obrigação de formar novos líderes. Então, ele tem que ter, esse novo líder, esse feeling, esse sentimento de fomentar constantemente o surgimento de novas lideranças. Como que você faz com que essas lideranças desabrochem e surjam? Praticando esses 5 pontos que eu destaquei aqui, que ele tem que ter no seu DNA para que consiga discorrer prontamente como esse líder do novo normal, esse líder estratégico desse mundo digital que nós estamos vivendo. Então, praticando isso, seguramente ele vai ter o resultado que ele pretende frente à sua equipe e vai fazer a empresa crescer, vai fazer todos crescerem e mesmo à distância todos estarão cada vez mais fortes. Então, vamos lá. Mais 2 habilidades aqui que eu destaco que são extremamente importantes também, né? Eu falei ali de qualidades anteriormente que o líder tem que ter nesse novo DNA dele, para que ele tenha sucesso nessa liderança estratégica 4.0, nessa liderança do mundo digital. Agora eu vou falar de 2 habilidades fundamentais também para que ele tenha sucesso, para que ele conduza plenamente a equipe para onde ele deseja e continue, principalmente, produzindo da forma que ele deseja que a equipe produza. Então vamos lá, 2 habilidades. A primeira habilidade é a capacidade de atuar como um facilitador. Veja, tudo que eu disse aqui, uma coisa se conecta com a outra. Entenda o seguinte, agora eu estou falando que as habilidades dele, das 2 principais, a primeira é atuar como um facilitador. Tá? Ou seja, não tem mais espaço para aquele líder problemático, aquele líder que fica olhando para o problema, ao invés de apontar a solução, ao invés de discutir a solução, ele está buscando quem causou o problema. Não existe mais espaço para esse tipo de líder. O líder facilitador é aquele que traz a discussão para a equipe, que olha para a solução, que faz com que todos participem desse processo de busca da solução. É o líder que não fica batendo no erro, que não fica apontando o dedo para as pessoas e tem essa capacidade de servir, facilitando a interlocução entre eles, facilitando que o fluxo das atividades seja o melhor possível. Então, essa capacidade também é uma capacidade que esse novo líder tem que, sem dúvida nenhuma, ter nas suas habilidades. Ser um facilitador das suas equipes.
A segunda habilidade, empatia para entender e conhecer as pessoas. Essa aqui também se conecta lá anteriormente, quando eu disse que essa gestão tem que ser uma gestão mais humanizada. Uma gestão que não olha simplesmente para gráfico, uma gestão que não olha simplesmente para a conta final, para a soma final, mas sim olha de um lado para a empresa e de outro lado, colocando as pessoas no mesmo patamar da empresa. Porque atrás de qualquer CNPJ tem vários CPFs, e os CPFs importam, e os CPFs são pessoas. Então, por isso que esse novo líder, ele tem que ter empatia para entender e conhecer as pessoas. Entender o quê? Entender as questões que envolvem ali os sonhos, as dificuldades de cada um, conhecer as coisas que afetam a vida dessa pessoa, os problemas que ela enfrenta no dia a dia, inclusive às vezes até dentro de casa, porque não tem como. Ah, mas você tem que dividir uma questão pessoal com a questão profissional. Já não era possível isso, imagina agora. Imagina agora a pessoa permanecer constantemente dentro da sua casa. Então, você tem um novo game nessa relação que esse líder tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar daquela pessoa que às vezes ela está sofrendo com medo da demissão, que às vezes ela está sofrendo porque uma outra pessoa da sua casa já perdeu o emprego, às vezes ela está sofrendo porque não tem agora condições mais de pagar a escola do filho porque teve um abatimento no seu salário. Então, se o líder não tiver esse olhar empático, esse olhar de, espera um pouquinho, deixa eu entender o porquê que essas pessoas estão agindo assim. Deixa eu entender por que esse bom funcionário, até ontem, a partir de hoje, ele está com esse comportamento. Essa é uma das habilidades também que essa pessoa vai ter que ter. Empatia, entender a posição do outro antes de emitir qualquer julgamento. Vamos lá. Olha só. E as marcas fundamentais desse novo jogo que nós estamos vivendo, dessa nova quadra, dessa liderança estratégica, liderança digital, essa liderança à distância que nós estamos vivendo, ela se baseia em duas coisas, em colaboração e apoiamento. Esses são os temas desse novo game. Colaborar e apoiar, sem julgamento, sem forçação de barra, apenas colabora onde pode e apoia aonde pode. Ou seja, a formação dos líderes, ela precisa ser redesenhada a partir de novas premissas e habilidades. Então você tem agora, mais do que nunca, urgentemente, que esses dois quesitos sejam aprimorados e redesenhados dentro desse novo padrão de líder que estamos vivenciando, que é a colaboração e o apoiamento. Tem que haver isso. Se não houver isso, como que você vai ter uma liderança eficiente à distância? Como que você vai conseguir, através dos meios digitais, né? Se você não se mostra uma pessoa colaborativa, se você não se mostra uma pessoa que apoia as dificuldades do outro. Então, aqui você tem também duas condições importantíssimas que envolvem a empresa, que envolve os líderes, os chefes e os funcionários e as pessoas. Aqui é via de mão dupla. As pessoas também têm que ter essa noção de colaboração entre elas, né, de apoiamento entre elas, de colaboração e apoiamento também com os seus líderes e com a empresa. Então, é sempre via de mão dupla, né? Claro que partindo do exemplo sempre de cima. E olha só, nós estamos vivenciando uma mudança sistêmica nas organizações. Ou seja, o sistema organizacional, ele tem que ter agora uma remodelação. Justamente por quê? Por conta dos principais desafios, são desafios enormes que as empresas estão vivendo, que as instituições, que as incorporações estão vivendo, que elas têm que reorganizar sistematicamente. A maioria delas, algumas já estavam na vanguarda, já estavam mais avançadas,
e não foram tão surpreendidas com esse sistema que nós estamos vivendo, mas outras tantas sim. Então elas têm que reorganizar, por exemplo, a estrutura de equipes, reestruturar as equipes, né? Algumas equipes de trabalho, por exemplo, vão ter que ficar presencial na empresa, né? Primeiro porque tem funções que demandam um trabalho contínuo, não dá para ficar sempre à distância. Segundo, porque tem pessoas que não vão se adaptar. Então a empresa, dentro da sua avaliação contínua, dentro do seu sistema de gestão, ela vai identificar pessoas que, olha, eu tenho que utilizar essa pessoa aqui pelo menos, né, 2/3, 1/3 da semana dela remota ou aqui na empresa. Por quê? Porque é o perfil, porque é o game dela é dessa forma e eu tenho que reestruturar. E outras empresas também que a gente está vendo, infelizmente, reestruturando, cortando funcionários, cortando equipes, cortando posições. Por quê? Porque para muitos casos, para muitos setores, esse sistema remoto é muito eficiente. Esse sistema de gerenciamento digital à distância é muito eficiente. Tão eficiente que diversos cargos não fazem mais sentido para algumas empresas. Veja o paradoxo do avanço, né? O segundo desafio aqui que eu coloquei, análise de desempenho, né? Da mesma forma que eu disse que a empresa está à distância, mas o seu líder, o gestor, o chefe, ele tem que ter essa visão aproximada com o funcionário servindo, também justamente para poder fazer uma análise do desempenho das suas equipes. Então, quais são as formas de análise de desempenho à distância? Utilizar novas ferramentas, novos modelos, utilizar novos mecanismos. Hoje virou na moda, né? A gente tem que fazer toda hora reuniões à distância, a utilização do Zoom nunca foi tão grande como agora, multiplicou não sei quantas vezes, né? Então, quais são as ferramentas que serão utilizadas para analisar a entrega, né? Analisar a produtividade, o desempenho dos funcionários? Esse é o segundo desafio desse novo sistema de gestão 4.0. O terceiro ponto, a utilização de novas ferramentas de gestão. Então, muita coisa que era feita no papel na empresa, agora realmente já está totalmente fora de cogitação. Agora é tudo do meio digital, agora é tudo por software, é tudo no sistema. Então, existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas nessa gestão, onde a liderança vai ficar à distância, onde a liderança ela está dentro do meio digital. A liderança hoje ela é um algoritmo, ela não é mais uma pessoa praticamente, ela é um algoritmo, porque ela vai ficar no software, ela vai ficar dentro da ferramenta e a partir dali ela faz um monitoramento, faz todo o acompanhamento das suas equipes e dos seus funcionários, fazendo essa gestão totalmente nos meios digitais. Então, o quarto desafio que eu coloquei aqui, esse é um desafio bom, que é a proposição de novas formas de premiação. Justamente por quê? Para motivar as equipes, para que os funcionários, para que as pessoas saibam que a empresa se importa com eles, né? É motivação para mostrar que a empresa se importa com eles, para que eles também, de certa maneira, alguns que ficam cochilando ali, acordem e falem, olha, ou você tem uma boa produtividade ou você não vai ser premiado, né? Dos dois lados aí. Então, são desafios que essa liderança estratégica 4.0, essa liderança digital, deve enfrentar nesses novos tempos, né? O primeiro, reestruturar as equipes. O segundo, análise de desempenho, né? Diversas formas de analisar o desempenho, a produtividade, as entregas. O terceiro, novas ferramentas de gestão, né? Isso já existe aos montes por aí, mas infelizmente muitas empresas a gente viu que não passava nem perto do mundo digital, né? Não passava nem perto, nem sabia o que era gestão digital, venda digital, serviço digital, e hoje
muitas delas, infelizmente, já fecharam as portas. O quarto ponto que eu trouxe aqui, que é um desafio, é justamente essas novas formas de premiação, para que as pessoas se sintam motivadas e se realizem ali mesmo à distância, tendo prêmios para atuar cada vez melhor. Isso faz parte também, né? As pessoas querem ser recompensadas. Isso é muito importante. Então vamos lá, caminhando já para o final aqui da nossa palestra, né? Eu espero que você tenha gostado. Vamos aqui discorrer sobre o último tema. Então, resumindo, é uma atualização necessária. Como em todo processo de mudança, a tecnologia é só o meio, né? Não esqueçamos disso. A tecnologia nessa liderança estratégica 4.0, ela é só um meio, como todo processo de mudança. Agora, quem usa, na verdade, é que precisa se reconfigurar. Né? Quem usa que precisa se reconfigurar? Porque a tecnologia está aí. Os sistemas já existem aos montes para tudo. A gente sabe muito bem. Né? O que basta é que as empresas se atualizem e as pessoas que estão à frente das empresas, porque tudo é de pessoas para pessoas, por trás de toda empresa tem pessoas. Então, a tecnologia está à disposição, mas ela é só o meio. O fim ainda continua sendo as pessoas. Então, elas precisam se atualizar, elas precisam se reconfigurar. Né? Então, é hora de darmos um reset mental, é hora de darmos um reboot mental e reiniciarmos essa nova liderança estratégica para o mundo digital, essa liderança 4.0, aonde quem tinha aquele modelo coercitivo, aquele modelo mais autoritário, aquele modelo fechado, aquele modelo mais preso, centralizado, hoje está percebendo que não há mais lugar para isso. Não há mais lugar para isso. Que as pessoas querem se sentir livres, as pessoas querem trabalhar com tranquilidade, as pessoas querem cumprir com as suas funções de maneira onde elas também, dentro do cumprimento daquilo que lhe é pedido, ela adeque a sua vida, coloque um pouco de lazer, coloque um pouco de vida social e tenha minimamente uma qualidade de vida para que a sua sanidade física, mental, espiritual esteja em dia. Então, por isso que eu digo aqui que é preciso fazer um reboot mental, um reset mental e nos aperfeiçoarmos e nos atualizarmos diante desse novo mundo digital. Então, chegamos ao fim da nossa palestra aqui. Estão aqui os meus canais das redes sociais. Você me encontra no Instagram. Tem aqui também o meu e-mail para você mandar alguma dúvida, algum questionamento. Eu agradeço a você que está aqui conosco, você que permaneceu até agora. Espero que você também indique essa palestra a outras pessoas, envie para outras pessoas, divulgue esse trabalho, porque esse é um tema que a maioria das pessoas ainda não conhece, não entendeu muita coisa que está vendo solta por aí. Eu acho que aqui dá para você ter um bom parâmetro do que vem se passando em torno desse novo modelo de gestão. Você que tem um escritório, você que tem uma empresa, você que tem uma atividade onde você tem funcionários, nesse momento, mais do que nunca, você precisa se atualizar, você precisa entender o que é a liderança estratégica 4.0, o que é a liderança desse novo mundo digital. Então, eu vou aqui descompartilhar a tela para que a gente possa finalizar. Deixa eu ver aqui, resume. Olha só. Deixa eu fechar aqui. Legal, pessoal. Deixa eu posicionar aqui minha tela que eu vou fechar com vocês.
para que a gente possa abrir novamente aqui. Então é isso aí, ó. Vou deixar aqui a última tela. Qualquer dúvida, você me mande e-mail, nos procure, que estamos à disposição. Espero que você tenha gostado e conte conosco. Até a próxima. See you, bye bye. Forte abraço.